Eu convido você a abrir a palavra de Deus no texto de Jeremias, capítulo 29. Você que está na sua residência, de casa em casa, você vai ter a projeção até o versículo 7. Eu irei continuar até o versículo 14. Mas como diz o nordestino, não se aperreie, não se aveste, não se desespere. E também não é culpa do pessoal da transmissão, da projeção. Depois você compreenderá. Jeremias 29, dos versículos de 1 a 7, você terá projetado. Você que está online, logicamente, todos que estão de casa em casa. E eu prosseguirei até o versículo 14. Nos diz então a palavra de Deus, Jeremias 29. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia então a carta àqueles exilados: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai amado, nós damos graças, ó Deus, por podermos, em meio a este lockdown, a esta pandemia, podermos abrir a Tua palavra, recebermos conforto, direção, buscarmos e compreendermos a Tua vontade tão somente por Tua graça e misericórdia, pela ação do Teu Espírito nas nossas vidas. Nada somos, Senhor, nenhum de nós. Ó Deus, nós esperamos que a humanidade esteja aprendendo isto. O poder está em Ti, a força está em Ti. Teu, Senhor, é a força, o poder, a honra, a glória. E, ó Deus, ensina-nos a depender de Ti, em meio às tempestades da vida, Senhor.
nos ajuda a buscarmos do Senhor a direção para prosseguirmos e fazermos em tudo a tua vontade. Nos ensina a vivermos neste novo normal. Nos concede, Pai, dia após dia da tua graça e renova sobre nós a tua misericórdia, Senhor, para que possamos te servir e viver para a honra e glória do teu nome. Nós assim te oramos, ó Deus, olhando para um mundo em perplexidade, um mundo em desespero, mesmo, ó Deus, diante da descoberta da vacina. É o que a nossa mídia nos apresenta. E nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o Deus da esperança. Tu és o Deus que age em meio às profundas aflições do coração humano, para mostrar que tu és Deus sobre todas as coisas e tudo está debaixo do teu controle, Pai. Nós dependemos de ti, Senhor, e confiamos no Senhor, assim como Jeremias confiou no Senhor. Que o Senhor renove as nossas forças e a nossa fé em ti. Que oramos assim, ó Deus, por tua igreja espalhada sobre a face da terra e reunida neste dia para o louvor da tua glória, sobre a tua igreja reunida, ó Deus, ainda que virtualmente, de casa em casa, para exaltar e glorificar o teu nome. Fala aos nossos corações, por tua graça e misericórdia, Senhor. Nós te oramos assim, no nome de Jesus e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós todos sabemos, e não é novidade para ninguém, e sentimos na pele o contexto no qual nós temos vivido. Nós tivemos um lockdown de março do ano passado, março para abril de 2020, com o início da Covid no nosso país e no mundo, naturalmente. Estamos num lockdown parcial de 10 dias, do dia 18 até o dia 28, agora de março, no estado de Pernambuco. Já estávamos antes há 2 domingos, os domingos 7 e 14 de março, os 2 primeiros domingos, sem culto presencial. E agora, mais 2 domingos, por enquanto, mais 2 domingos, hoje e o próximo domingo. E nós não sabemos o que virá pela frente. Eu quero chamar a sua atenção. Eu não sou profeta do desespero, porque o nosso Deus é o Deus que nas encruzilhadas da vida nos abençoa e nos guia através da sua palavra. A Igreja Apostólica prevaleceu contra a perseguição que ela sofreu dos judeus. A Igreja Apostólica, ela prevaleceu contra a perseguição do Império Romano. Quantos e quantos se valeram dessas perseguições religiosas e políticas para tomar e tirar as posses de tantos cristãos? Mas antes da Igreja Apostólica, a Igreja de Deus no Antigo Testamento, ou seja, os eleitos de Deus no meio do povo de Israel, eles passaram também por momentos incomparavelmente mais difíceis do que os momentos que nós estamos passando hoje. Voltando e olhando para o texto de Jeremias que nós lemos, o que é que eles vivenciaram? O que é que este povo vivenciou e que nós podemos hoje aprender com eles? O que é que nós podemos aprender com este povo de Deus ali, no livro para o qual falou o profeta Jeremias, escrevendo então o seu livro? O que é que Deus quer nos ensinar hoje, em meio a tudo pelo que nós estamos passando? Jeremias foi um jovem profeta de Deus, chamado ainda na sua mocidade, na sua juventude. Ele mesmo chegou a dizer: eu não passo de uma criança, ou seja, eu sou imaturo, Deus. E Deus então é quem diz: não digas, não passo de uma criança. Era Deus que estava capacitando. Jeremias teve um longo ministério de proclamação da palavra do Senhor. Um ministério de pouco mais de 40 anos de pregação da palavra do Senhor. Quem dera muitos pastores que tiveram as suas vidas ceifadas em meio a esta pandemia, alguns até jovens,
que não chegaram nem à metade do tempo de ministério do profeta Jeremias. O contexto do povo para o qual Jeremias pregou, falou, profetizou, foi também um contexto duro, muito difícil. O povo estava mergulhado na idolatria. O povo adorava aos Baalins, a divindades pagãs. O povo estava lançado na sua própria religiosidade do judaísmo, marcado pelo legalismo ritualístico. O povo achava que indo ao templo, subindo ao templo, cumprindo aparentemente só da boca para fora o que Deus havia determinado, cumprindo os rituais sem ter um coração rendido diante de Deus, o povo se enganava e achava que tudo aquilo livraria o povo de qualquer investida de inimigos ao seu redor. E o povo então se afastava passo após passo, semana após semana, sábado após sábado, mesmo cumprindo todos os rituais, cumprindo-os externamente, mas o coração longe de Deus. O povo se afastava de uma vida aos pés do Senhor. Reis se afastavam, sacerdotes se afastavam, profetas se afastavam, e desta forma a liderança afastada do Senhor também comprometia e fazia com que o povo também se afastasse do Senhor. A derrota dos exércitos de Israel contra a investida dos exércitos de Nabucodonosor contra Israel foi algo terrível. Levou parte do povo para o exílio e o povo ficou com as suas terras e cidades arrasadas. No ano de 597 a.C., uma primeira leva foi conduzida pelos exércitos de Nabucodonosor para o exílio na Babilônia. Foram tirados de Jerusalém e das cidades então de Israel, de Judá, e foram levados então para a Babilônia. 10 anos depois, aqueles que haviam ficado em Jerusalém agora sofreram uma nova investida do exército da Babilônia e foram também levados. A Bíblia fala lá em Jeremias 52:30 que foram nada menos naquele momento de 4.600 exilados nas duas levas. O rei de Judá foi levado, os anciãos, os sacerdotes, os profetas, os príncipes de Judá, ou seja, a liderança do povo. O povo ficou sem líderes, sem sacerdotes, sem profetas do Senhor. E foram levados, como tem aqui no versículo 2 que nós lemos do capítulo 29. Jeremias não tinha sido levado naquela primeira leva. Ele ficou em Jerusalém. E o povo, em vez de se arrepender e buscar o Senhor, não, o povo se confiou porque tinha ficado em Jerusalém, estava com o templo, continuavam com alguns rituais, tinham ficado alguns profetas, alguns sacerdotes, e eles continuavam com a mesma vida, sem se arrepender diante do Senhor. E 10 anos se passaram, até que também, então, outra leva foi conduzida, vencida pelos exércitos de Nabucodonosor. Entre a primeira e a segunda leva, Jeremias escreve essa carta. Eu fiz todo esse contexto para você compreender que o momento que Jeremias viveu não foi fácil. E repito, foi muito pior do que nós temos vivido aqui, no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade. Jeremias escreveu então esta carta por volta do ano 594 a.C., ou seja, há mais de 2.600 anos atrás. E ele escreveu essa carta para alertar o povo que tinha sido levado, que estava lá no exílio. Deus queria falar àquele povo que tinha sido carregado pelos exércitos de Nabucodonosor. E Jeremias queria alertar o povo que estava exilado contra os falsos profetas que estavam no meio deles lá no exílio. Porque os falsos profetas que foram levados pelo exército, aprisionados junto com toda a corte real de Judá, com os príncipes, com todos os líderes e com parte do povo, os falsos profetas começaram a dizer no meio do povo de Israel, do povo de Judá que tinha sido exilado, eles começaram a dizer que Deus estava agindo,
que o exército de Nabucodonosor iria sofrer um colapso, que eles seriam, de forma brutal, pela ação de Deus, eles seriam tragados, sofreriam um colapso, e aquele povo que tinha sido levado rapidamente voltaria para a sua terra, para a terra de Judá. E com esse engano, aqueles falsos profetas, que eram do povo de Judá, mas estavam mentindo, não estavam falando a verdade, diziam que falavam em nome do Senhor, Deus precisou dizer: eu não os enviei, eu não disse isso a eles, é mentira o que eles estão falando. E Jeremias então se levanta no meio do povo para denunciar as falsas profecias. No versículo 10, Jeremias traz uma palavra muito difícil para o povo que estava exilado. Jeremias diz: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros. Enquanto os falsos profetas diziam: tenham calma, ou seja, 3 anos haviam se passado, Jeremias manda a carta e diz: olha, Deus está dizendo que esses são falsos profetas, eles estão dizendo que vocês vão voltar rapidamente do exílio, mas é mentira. E Jeremias então diz: o que Deus está dizendo é que vai precisar se cumprir 70 anos, até que vocês possam voltar para a terra de Judá. Mais ou menos 7 anos depois da carta ter sido escrita e enviada para os exilados, aqueles que tinham ficado em Jerusalém, que de alguma forma podiam também estar recebendo alguma falsa profecia, agora estavam sendo levados, todos, para serem aprisionados nas terras da Babilônia. Irmãos, eu não desejo, por hipótese alguma, eu não desejo que a Covid dure nem mais 7 dias. Deus sabe do meu coração que dirá 7 meses, e muito menos 7 anos. A chamada peste bubônica durou mais ou menos 7 anos. Em 1347 até 1353, ceifou um pouco mais do que 50 milhões de europeus. Como viver com um caos deste? Como encararmos e que palavra de esperança Deus tem para as nossas vidas? O versículo 4, se você observar, a palavra de Deus, Jeremias, traz a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Talvez a gente lê tão rapidamente que a gente não se apercebe da palavra que Jeremias nos traz aqui. Jeremias fala em nome de Deus. Assim diz o Senhor. É Deus quem fala. É Deus quem está usando Jeremias para transmitir uma mensagem ao seu povo. E como diz Jeremias, trazendo a palavra de Deus, ele diz: assim diz, Deus está falando. Quem está falando? Assim diz o Senhor dos exércitos. Isso é muito forte, porque eles sabiam que era um exército inimigo. Mas agora Deus estava falando e dizendo: olha, Jeremias trazendo a palavra de Deus, dizendo: é o Senhor de todos os exércitos. Ele está acima de todos os exércitos. É Ele quem está falando a vocês que estão exilados. E quando diz o Deus de Israel a todos os exilados, Jeremias está lembrando ao povo: vocês são povo de Deus. Vocês são escolhidos de Deus, aos eleitos de Deus, aos escolhidos de Deus. Deus está falando ao seu povo. E mais, Jeremias, neste versículo 4, ainda diz, trazendo a palavra de Deus: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados. E aí Deus diz que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus está dizendo: fui eu. Fui eu que deportei vocês. Fui eu que deportei vocês, que tirei vocês, que desloquei vocês de Jerusalém para
a Babilônia. Fui eu. Nada acontece sem o meu consentimento. Sem que por trás de tudo existam propósitos para o meu povo e também para a humanidade. Talvez a grande questão, e que pode ser que até seja uma tentação para mim e você, sermos tomados por determinadas dúvidas, que com certeza assolaram o coração do povo de Deus ali. Talvez sejamos tomados pela dúvida como manter comunhão com Deus numa terra estranha. Eles não tinham mais o templo. Você está hoje aí de casa em casa e pensando, meu Deus, nós não estamos mais no templo, já não estávamos 2 domingos antes, agora mais 2 domingos, como é que a gente vai manter comunhão com Deus sem o templo? E olha que Israel não estava permitido se reunir em nenhum outro templo. O povo também se questionava como é que nós vamos manter comunhão com o nosso Deus sem poder, já que não temos o templo, nós não temos como fazer sacrifícios. Como vamos nos manter em comunhão com Deus sem os nossos rituais, sem os sacrifícios que Ele mesmo determinou na sua palavra? Não tinham mais o templo, não tinham mais como sacrificar, fazer os sacrifícios, não tinham como manter esta comunhão com o Senhor Deus. Uma dúvida que poderia pairar nos corações: será que Deus nos abandonou? Pior ainda, será que Deus é confiável? Porque Ele nos fez tantas grandes promessas. Onde estão as promessas do nosso Deus? Será que nós podemos confiar em Deus? Mas as suas promessas haveriam de se cumprir, já que sofremos e passamos por tudo isso. O que nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós sempre cobramos de Deus, como seres humanos falhos e pecadores que somos. Nós sempre cobramos de Deus e não de nós mesmos. Nós não fazemos ideia da compaixão e da misericórdia de Deus. Quando nós olhamos a palavra, ficamos com os olhos assim estremecidos, umedecidos, quando nós olhamos para o testemunho da misericórdia e da graça, do perdão de Deus sobre as nossas vidas. Não fazemos ideia da compaixão e da misericórdia de Deus. Não fazemos ideia do amor de Deus por nossas vidas. Não fosse Deus, a Covid e outras mazelas consumiriam e já teriam consumido a humanidade. O povo de Deus da época de Jeremias tinha um futuro prometido por Deus. E Nabucodonosor foi apenas um agente nos planos do Senhor dos Exércitos e do Deus de Israel. E nós precisamos aprender isso. Governadores, juristas, presidentes, líderes no mundo inteiro são apenas agentes, sim, agentes nos planos do Senhor dos Exércitos e do Deus de Israel. A última palavra não é do Partido Comunista Chinês, nem do seu ditador, presidente. A última palavra não é do presidente, seja o Joe Biden ou mesmo Trump antes, do presidente da maior potência bélica do mundo. Não é deles. A última palavra não é nem do atual presidente da nossa república, nem de presidentes anteriores do nosso Brasil. E de nenhum partido do nosso país. A última palavra não é e nunca será do Supremo Tribunal e de nenhum outro tribunal de homens. Nunca será a última palavra de nenhum destes. Não é de prefeitos, governadores, vereadores, deputados. A última palavra será sempre, e me permita dizer que não vai aqui nenhuma nota de desrespeito a nenhuma das autoridades, até porque nós somos chamados pela palavra de Deus a respeitarmos as autoridades e temos buscado fazer isso, e temos buscado como igreja orar e clamar a Deus misericórdia sobre todas as autoridades do nosso país, nos mais diferentes níveis de governo e tipos de governo e tipos de poder também.
A última palavra será sempre do Deus único e verdadeiro, que nas encruzilhadas da vida tem a direção para o nosso viver e revela a sua vontade e dirige a sua igreja em meio ao caos e às tempestades da vida. Foi isto que Jeremias testemunhou ao povo exilado. Esta palavra que vem aos nossos corações, a nós que talvez possamos nos sentir exilados dentro dos nossos próprios lares, nas nossas casas. A palavra de Deus, através de Jeremias, era simples e direta. Deus estava dizendo com estas palavras que nós lemos dos versículos de 1 a 7, Deus estava dizendo ao seu povo que tinha sido exilado, que precisaria passar 70 anos lá na Babilônia. Deus estava dizendo: busquem viver o mais normalmente possível. Busquem viver o mais normalmente possível. O exílio não terminaria rapidamente. Muito embora nós desejamos que a pandemia passe rapidamente. O exílio na Babilônia duraria nada menos do que 70 anos. E Deus estava dizendo ao povo, em outras palavras, busquem viver o mais normalmente possível. Ou seja, busquem viver este novo normal. Onde vocês estão, no meio deste povo estranho, no meio desta terra estranha, no meio dessas circunstâncias estranhas, busquem viver este novo normal. E eu gostaria, então, de trazer algumas respostas olhando para a palavra de Deus. Como viver o novo normal? Como igreja, como cristãos que somos, como discípulos de Cristo que somos, como viver o novo normal? Nós estamos sem o culto com o público no templo. Nós estamos sem a celebração da ceia. Nós estamos sem a nossa escola bíblica dominical presencial nas classes. Nós estamos sem programações presenciais. E talvez você esteja pensando, pastor, mas nós também estamos sem outras coisas também. Nós estamos sem praia. Nós estamos sem shopping para passear, para entrar e sair de lojas, para comprar, gastar. Nós estamos sem escolas, é verdade. Mas nós estamos com saúde. Nós estamos com vida. Aqueles que estão enfermos estão enfrentando a duras penas, clamando a Deus misericórdia para que possam, segundo a vontade de Deus, escapar. E acima de tudo, nós estamos com Deus. Isso nos basta. Como viver o novo normal? Eu convido você a olhar para o texto. Em primeiro lugar, nós precisamos e somos chamados a viver o novo normal abençoando. E você deve, então, viver o novo normal abençoando sua família. Como viver o novo normal? Em primeiro lugar, abençoando sua família. Olha o que nos diz o versículo 5. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Deus estava dizendo, abençoe sua família, viva em família, viva este novo normal em família, seja bênção, você deve viver abençoando a sua família. Você percebe o que o texto nos diz? Olha os verbos, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do fruto desses pomares, ou seja, edifiquem, habitem, plantem, comam, tomem esposas para vocês, casem-se, gerem filhos, deem os seus filhos para casamento, tomem esposas para os seus filhos, que eles gerem também filhos, ou seja, filhos dos filhos, netos. Multiplicai-vos, não vos diminuais. Alguns já multiplicaram muito, meus pais podem parar, são 7 filhos. Já deu sua contribuição para a humanidade.
Mas veja, Deus estava falando para o povo. Vivam este novo normal, abençoando a sua família. Seja bênção no meio da sua família. Deus estava, quando ele fala sobre edificar, habitar, plantar, comer, casar, gerar filhos, filhos dos filhos, Deus estava dizendo: eu estarei com vocês, eu estarei abençoando a vida de vocês, eu caminharei com vocês no meio desse exílio, eu não abandonei vocês, porque eu tirei vocês de um lugar para outro, eu tenho propósitos com isso. Deuteronômio, capítulo 28, dos versículos de 30 a 32, Deuteronômio 28, de 30 a 32, nos diz a palavra de Deus. Deuteronômio 28, de 30 a 32. Observe algumas maldições pela desobediência do povo. Deuteronômio 28, de 30 a 32. Desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti. As tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos e ninguém haverá que te salve. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, escravizados. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia, porém a tua mão nada poderá fazer. Você percebe o que o texto estava dizendo? Deus estava dizendo: olha, existem maldições pela desobediência, pelo pecado do povo. A dissolução forçada de um lar, um casamento que ia se consumar, ele não acontece. A perda do lar de uma família, a falta de fruto na vinha, não ter filhos por perto, por terem sido levados e escravizados. Agora, olhe para os versículos 5 e 6, como eles falam da bênção de Deus. Se você voltar algumas páginas de Deuteronômio, capítulo 20, os versículos de 5 a 7, você vai ver o quanto tem a ver com este texto de Jeremias. Deuteronômio 20, de 5 a 7. Nos diz a palavra de Deus. Deuteronômio 20, de 5 a 7. Os oficiais falarão ao povo, dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a consagre. Qual homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja, e outrem a desfrute. Qual homem que está desposado, prometido, pactuado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se para casa, para que não morra na peleja e outro homem a receba. São as bênçãos que Deus falou nos versículos 5 e 6 através de Jeremias. Deus estava dizendo: eu estou abençoando o povo, mas mais ainda, porque estas são as situações de Deuteronômio 20, de 5 a 7, são as situações em que um homem ele estaria desobrigado do serviço militar. Se ele estava construindo uma casa, se ele havia plantado uma vinha e se ele estava então em promessa, em pacto de casamento, este homem estava dispensado do serviço militar, para que ele pudesse desfrutar então da vinha, desfrutar da casa e para que pudessem conjugalmente então construir, iniciar um matrimônio. E a palavra de Deus diz: para que ele não morra na peleja e ele não tenha a bênção do Senhor ali sobre aquilo que ele estava fazendo. Alguns estudiosos entendem desta passagem, desta relação, e quando Deus usa Jeremias para falar estas palavras: edifiquem casa, casem-se, desfrutem da vinha, Deus estava dizendo: agora não é hora de guerra.
Agora não é hora dos exilados se rebelarem contra os exércitos, não é hora de pegar em armas, vocês não vão ter condições bélicas de enfrentar o exército Nabucodonosor. E mais, Deus tinha um propósito com aqueles 70 anos. Deus queria ensinar o seu povo em meio àquelas dificuldades. Quem sabe Deus está nos ensinando nesses dias tão difíceis que nós temos passado. Cada um com as suas dificuldades. Cada um em áreas onde essas dificuldades afloram mais. Mas todos nós, de alguma forma, precisamos estar aprendendo. E Deus nos chama a sermos bênção na nossa família. Edifiquem casas. Desfrutem nessa casa, plantem vinhas, casem-se, tenham filhos, os filhos de vocês tenham filhos, ou seja, busquem viver da forma mais natural possível e normal possível, abençoando a sua família. Há um poema intitulado Faz da tua casa. Faz da tua casa uma festa, ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola, lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja, limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante, cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Este é um poema de Cora Coralina. Faça da sua casa um lugar criativo de amor. Como nós precisamos disto? Como nós precisamos abençoar a nossa família, a nossa casa. Como viver o novo normal? Em primeiro lugar, abençoando sua família. Mas não só isso. Não seja só bênção para a sua família e no seu lar, no relacionamento conjugal, na criação dos filhos, na relação com seus pais, entre irmãos, entre os familiares. Não seja só bênção para a sua família. Também a palavra de Deus nos diz que nós devemos viver esse novo normal, e era a mensagem também de Deus para o povo ali, para o qual Jeremias estava falando. Não só abençoando sua família. Como viver o novo normal? Em segundo lugar, abençoando a sua cidade. Abençoando a sua cidade. Veja o que está no versículo 7 da palavra de Deus. Deus fala através do profeta Jeremias. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Observe bem, procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei. Era o Senhor dizendo, para onde eu levei vocês. Sim, para onde vos desterrei. E orai por ela, orai pela paz da cidade, orem pela cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A ideia, irmãos, de paz aqui, do shalom, da palavra de Deus, é também a ideia de prosperidade. Por isso, algumas Bíblias vão trazer, principalmente talvez a Nova Versão Internacional, algumas versões vão trazer, procurai a paz, a prosperidade da cidade. Sim, a prosperidade com a bênção de Deus. Por isso que Deus disse, edifiquem casas, morem, plantem pomares, desfrutem desses pomares. Ou seja, Deus estava dizendo, eu vou abençoar a cidade. Eu vou abençoar a cidade através de vocês. Eu vou abençoar vocês não fora da cidade, mas nessa cidade estranha, no meio do povo ao qual vocês estão servindo. Os exilados, eles recebiam terras para cultivar para eles, para o povo que era exilado, escravizado, e para o governo da Babilônia. Eles recebiam terras para cultivar. E mais, aos exilados também era permitido que eles permanecessem e mantivessem os seus costumes culturais.
algumas festas em família. Isso era permitido, o governo babilônico, Nabucodonosor, permitia isso. E mais, permitia que alguns exilados pudessem então ter suas práticas religiosas. Então Deus estava dizendo a esse povo: olha, vocês vão ter comunhão comigo, mesmo numa terra estranha, mesmo não podendo ir ao templo, mesmo não podendo fazer os sacrifícios, eu estarei com vocês. Orem ao Senhor, orem pela paz da cidade, busquem a paz da cidade. Era isso que Deus estava falando ao povo, e que nos fala hoje também. Nós precisamos orar por nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Nós precisamos orar pela humanidade, clamar ao Deus de todo poder, todo poderoso, que pode e tem muitas vezes, que intervém em meio aos pecados, às falhas, às dificuldades, às limitações nossas, humanas. Confie no Senhor. Ore ao Senhor pela cidade. Eles não deveriam, como povo de Deus, eles não deveriam ser negativistas na terra estranha. A Babilônia, é bem verdade, tinha suas divindades. A Babilônia não adorava ao Deus único e verdadeiro revelado na Bíblia, é verdade. A Babilônia tinha um acúmulo de iniquidades e pecados, é verdade. Mas Deus estava dizendo: orem pela paz, pela região, por esta nação, por este império babilônico. Orem, sejam bênção. No tempo que vocês estiverem com eles, sejam bênção ali. Não deveriam ser negativistas, até porque Deus foi quem os levou para lá. Eles poderiam estar tão revoltados contra a Babilônia, de não querer orar, de não querer clamar misericórdia a Deus pelo povo babilônico, com raiva e ira daquele povo. E Deus estava dizendo: não façam isso, porque fui eu que levei vocês de Jerusalém para a Babilônia. Isto é ser veículo da bênção de Deus, até mesmo para os ímpios, para os pecadores, para aqueles que não têm o temor e não amam ao Senhor nosso Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Os versículos 43 e 44. Mateus 5, versículos 43 e 44. Ser veículo da bênção de Deus, até mesmo para os inimigos, foi ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, 43 e 44. A palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus então diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. O povo de Israel só queria amar quem era do povo de Israel. E Deus não havia chamado o povo para ser desta forma. Deus chamou o povo para ser bênção para todo mundo. Sim, Deus chamou Abraão, família, para ser bênção para todas as famílias da terra. Ser bênção, sim. E Jesus então estava dizendo: ouvistes o que foi dito, a tradição oral dos judeus deturpou o mandamento de Deus de amar o próximo. Amarás o teu próximo, sim. E eles haviam ouvido mais: e odiarás o teu inimigo. Jesus diz então: corrige a tradição oral dos judeus, a interpretação errada, e Jesus então diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A palavra, o Senhor Jesus Cristo estava clamando aos seus discípulos para que eles pudessem fazer diferença, para que eles pudessem ser bênção para até mesmo os inimigos. O texto que nós lemos no início do culto, lá de 1 Timóteo, capítulo 2, se você voltar a este texto, foi o texto de abertura, 1 Timóteo, capítulo 2, os versículos de 1 a 4, a palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo, só para nos relembrar: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade,
para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Nós somos chamados a orar por nossas autoridades. E Paulo diz, para que vivamos vida tranquila e mansa. Ele queria estabilidade no contexto de governo, no contexto social, para que a mensagem do Evangelho pudesse, então, se expandir mais facilmente. E a igreja precisaria estar comprometida em adorar ao Senhor e orar a Deus pelas autoridades. Nós devemos orar por nossas autoridades e nós devemos procurar a paz da cidade. Orar e procurar a paz da cidade requer ação de nossa parte como igreja. Requer esforço de nossa parte como igreja. E Deus estava lembrando ao povo: orem pela paz da cidade. Procurem a paz da cidade, ou seja, lutem para viver em paz, porque é na paz da cidade que vocês terão paz. Não é fazendo um motim, não é fazendo um levante, lutando com armas, se contrapondo aos governos com armas. Não, Deus estava dizendo não é este o momento. Em outros momentos, Deus deu outro direcionamento para o povo de Israel, mas naquele momento não. E nós precisamos pedir sabedoria a Deus para sabermos como agir. Fato é que eu e você, nós precisamos ser bênção na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. E talvez você diga assim, mas eu não sou prefeito, eu não sou governador, eu não sou presidente, eu não sou deputado, eu não sou vereador, eu não sou deputado federal. Imagina quando você compartilha uma mensagem de esperança e da palavra de Deus, e você acalma um coração que está lá do outro lado do país. Você está sendo bênção no seu país. Quando tem alguém que está no interior do nosso estado, e você abençoa, levando a palavra de Deus a esta pessoa, você está sendo bênção no seu estado. Quando você, então, leva a palavra de Deus para pessoas, para recifenses, para o seu condomínio, para os seus vizinhos, para os seus familiares que moram aqui na cidade do Recife, você está sendo bênção na cidade do Recife. Então, aprendamos isto. Nós precisamos orar pela paz da cidade. E nós precisamos procurar, ou seja, lutar, buscar a paz da cidade. Até porque a ideia desta palavra aqui no hebraico não é cidade tão restrita a uma pequena região, mas a ideia é de uma região, de uma determinada localidade. Então isso pode ser algo expandido. Como viver o novo normal? Abençoando a sua cidade. É onde você estuda, é onde você trabalha, é nos zaps e nas mídias de sociais, com os relacionamentos que você tem. É você sendo instrumento de Deus para abençoar vidas. As pessoas estão precisando. A sociedade está precisando. A sociedade carece de pessoas que possam fazer diferença neste momento tão difícil. Quando nós estamos nesse contexto de 300 mil mortes, quando nós vemos dezenas e dezenas de vidas sendo ceifadas na nossa própria cidade, estado, em um único dia. Saia das brigas políticas. Dobre os joelhos. Gaste mais tempo orando. Não espere que um familiar seu vá partir para a glória e para a eternidade, para você entender que mais energia precisa ser gasta em oração, em meditação da palavra, sair de brigas e confusões e pensar que Deus deseja que nós vivamos este novo normal fazendo diferença. E nós só podemos fazer diferença abençoando a nossa família e abençoando a nossa cidade. Como viver o novo normal? Em primeiro lugar, abençoando sua família. Em segundo lugar, abençoando a sua cidade.
Que certeza nós podemos ter da vitória sobre o lockdown, sobre a pandemia, sobre a Covid? Que certezas nós podemos ter contra governos corruptos espalhados pelo mundo, não só no nosso país? Que certezas? Em terceiro lugar, como nós podemos viver o novo normal? São cenas do próximo capítulo. Eu quero pedir que você leia os versículos de 8 a 14. Nós vamos voltar a este texto no próximo domingo. Sim, porque o Deus que conhecemos em meio ao caos é o Deus que quer nos dar todas as certezas que nós precisamos para enfrentarmos um lockdown ou quantos vierem a ser necessários, para enfrentarmos e passarmos por essa pandemia como uma tempestade, como os discípulos passaram a tempestade com Jesus no barco, mas não com a fé tão pequena como eles tiveram. Com a fé, sim, que eles tiveram depois da morte e ressurreição de Jesus, depois de cheios do Espírito, depois de operosos instrumentos cheios do Espírito de Deus. É esse exemplo que nós queremos e que nós precisamos. E este Deus quer nos encher dessas certezas que estão aí, dos versículos de 8 a 14. Eu quero pedir que você leia ao longo dessa semana, que você dê a cada dia uma olhadinha nesses versículos e você pare com o seu coração diante de Deus e pergunte: Senhor, o que é que eu posso aprender, Senhor, desses tão poucos versículos, Jeremias 29, de 8 a 14, que podem me dar certezas que eu preciso para passar por toda esta pandemia. Como viver o novo normal, abençoando sua família e abençoando sua cidade. A minha oração é que esta semana não seja apenas uma semana de teoria. Que Deus toque no seu coração ao longo da semana. Quem sabe Deus vai lhe dar uma oportunidade de servir na sua família, na sua casa. Pode ser uma pia para lavar. Pode ser uma casa para arrumar. Pode ser um abraço em alguém que está dentro da sua casa. Está aí dentro. E você não abraçou, não beijou, você não declarou o seu amor. Isso é viver este novo normal, abençoando sua família. Quem sabe Deus vai querer usar você abençoando a sua cidade. E Ele vai lhe dar a oportunidade de fazer diferença na vida de pessoas. Há pessoas sem ter o que comer. E quem sabe da sua casa está indo comida para o lixo, que poderia saciar parte da fome de alguém que padece. Talvez alguém na igreja que você sabe que você pode de alguma forma ajudar. Isso é ser bênção também na cidade. O vizinho que precisa de uma ajuda, de uma orientação. Alguém que às vezes não está precisando não é nem de dinheiro, nem de comida, é de uma oração. É de receber um zap seu e você dizer para o seu vizinho: eu vi a sua postagem e eu estou orando a Deus por você e por sua família. Eu vi a sua angústia ali, estampada ali na postagem. Eu estou orando por você, saiba disso. Isso é ser bênção na cidade. Você que tem que sair, que tem que estar trabalhando fora, que não pode estar home office. É ser bênção na sua cidade e ser instrumento de Deus para abençoar vidas. Vamos curvar nossa fronte, depois nós vamos cantar o hino Intercessão pela Cidade. É até um hino que eu não lembro ao longo desses 20 anos aqui na Igreja da Encruzilhada, eu não lembro de nós termos cantado. E nós vamos aproveitar, você está em casa, a gente não está escutando você cantar, você pode desafinar, não tem problema. E aí, quem sabe, em outros cultos, quando estivermos juntos aqui, nós vamos interceder, continuar intercedendo por nossa cidade. E nós vamos aprender e ver este hino tão belo, com a letra tão bela de intercessão por nossa cidade. Vamos orar ao Senhor? Pai, te adoramos e te bendizemos, porque tu desejas que possamos viver este novo normal, abençoando a nossa família, a família que o Senhor nos deu, abençoando a nossa cidade, Senhor.
Usa-nos como instrumentos nas tuas mãos. Nós temos tantas falhas e limitações, e nelas, nas nossas fraquezas, o teu poder se aperfeiçoa. Louvado seja o teu nome por isso. Tu queres nos transformar a cada dia. Tu não desejas que possamos sair desta pandemia da forma como nós entramos nela, Senhor. A tua igreja, que o Senhor possa abençoar e que esta semana, Senhor, possamos dar glórias ao teu nome pelas oportunidades que com certeza o Senhor nos dará de podermos abençoar a nossa família e abençoar a nossa cidade. E prepara-nos também, Senhor, para aquilo que tu queres falar aos nossos corações no próximo domingo, para as certezas que o Senhor deseja que os nossos corações tenham por tua palavra, para que possamos, assim como o povo pôde passar 70 anos, nós possamos passar pelo tempo que o Senhor desejar por esta pandemia e sairmos dela vitoriosos para a glória do teu nome. Que oramos assim, Pai, em nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor.